Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde! No último 28 de junho foi comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQI-APN+. Não sei se você sabe, mas a ideia desse dia nasceu da reação à violência. Uma violência que segue sendo uma realidade incômoda e ainda atravessa casas, ruas, escolas e locais de trabalho. No Brasil, 257 pessoas LGBTQI-APN+, tiveram a vida interrompida em 2025. No mercado de trabalho, a desigualdade ganha crachá. A taxa de desemprego da população LGBTQI-APN+, chega a 15,2%, mais do que o dobro da população hétero. Por conta disso, para falar mais sobre esse assunto, o TV Sintese recebe hoje um convidado que traz na bagagem muita história de luta e de sala de aula. O professor Paulo Fernandes, o nosso Paulinho, que é presidente do Diálogo Gay, dirigente do Sintese e da CUT aqui em Sergipe. E é com esse compromisso, com a vida, com a dignidade, com o direito de todas as pessoas que começa agora o TV Sintese. Fique com a gente. E por falar em compromisso com a vida, a dignidade e o direito de todas as pessoas, professores e professoras, fiquem atentos. Vem aí, o direito é seu. Queridos professores, queridas professoras, faltam professores na rede pública de ensino, mas o concurso do Estado vai deixar professores de fora. Professores e professoras que participaram do concurso público da rede estadual de ensino e não avançaram para as etapas seguintes por causa da chamada cláusula de barreira, estão procurando o sindicato da categoria em busca de orientação jurídica. A cláusula de barreira é uma regra do edital que limita o número de candidatos que podem seguir no concurso. Assim, mesmo alcançando a nota mínima exigida, o candidato pode ficar de fora caso não estejam entre os mais bem classificados. Embora esse mecanismo seja permitido pela legislação, o sindicato questiona a quantidade de vagas oferecidas no certame. Segundo a entidade, os documentos oficiais apontam necessidade de contratação de centenas de professores na rede estadual. O argumento é que, caso houvesse um cadastro de reserva mais amplo, candidatos aprovados poderiam ser convocados para ocupar vagas atualmente preenchidas por contratos temporários. Diante desse cenário, a assessoria jurídica do Sintese informa que está preparando uma ação civil pública para pedir a análise do caso pela Justiça. O objetivo é discutir se a limitação imposta pelo edital é compatível com a necessidade pessoal informada pelo próprio Estado. Para maiores informações, entre em contato com o Departamento Jurídico do Sintese. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. Olha, antes da gente ir para a primeira pergunta, deixa eu pedir uma coisa, de verdade, só para um segundo e pense em alguém da sua família. Pode ser sua filha lésbica, seu filho gay, um sobrinho trans. Enfim, pense em alguém que você ama de verdade e que é LGBTQI-APN+. Pensou? Agora me diz, você consegue imaginar essa pessoa, sei lá, com o coração na boca, com medo de voltar para casa à noite? Com pânico de ir para uma entrevista de emprego? É horrível pensar nisso, né? Dá até um nó no estômago.
Mas a verdade nítida, doa quem doer, é que para muita gente esse medo não é paranoia, não é vitimismo. É o que eles vivem todo santo dia. A gente romantizou demais o dia do orgulho LGBTQIAPN+. Sério. Quando a gente fala isso, todo mundo pensa em festa, em glitter, em parada na rua, em marca mudando o logo no Instagram, que sim, tem seu valor. Óbvio, mas não é só isso. É muito mais profundo. É sobre o direito mais básico de existir sem ter que pedir desculpa por ocupar espaço. É poder trabalhar sem precisar inventar um personagem, estudar sem aguentar piadinha idiota nos corredores e amar sem virar um alvo ambulante. A gente tem essa mania confortável de achar que a violência acontece no mundo lá fora com os outros, até que o teto desaba na nossa cabeça. É sobre essa realidade, a que incomoda, que tira o sono, mas que precisa ser dita, que a gente vai conversar agora, sem filtro. Boa tarde, Paulinho. Seja bem-vindo ao TV Sintese. Boa tarde, Luana, aqui na TV Sintese. Eu acho que muito importante, né, a gente discutir algo que está em todas as famílias brasileiras, no mundo de um modo geral, né, que somos nós, da comunidade LGBTQIAPN+, de todas as letrinhas que aqui poderão vir depois, né? Mas eu acho que é um momento muito, inclusive no nosso país, a gente refletir sobre o papel, né, do Estado, o papel das empresas, o papel das famílias, né, em defesa da comunidade LGBTQIAPN+. Paulinho, falando justamente aí no mundo do trabalho, como a discriminação no ambiente de trabalho afeta a saúde mental desse jovem, da pessoa LGBTQIAPN+, que a gente sabe que a perseguição existe muita, né? Olha, se todos os especialistas demonstram que afeta demais, né? A psicanálise já demonstrou que as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, as pessoas negras, elas são afetadas do ponto de vista da psicanálise, né? Que tem problemas sérios de sua aceitação, né? Primeiro, assim, quando se aceitam, né? Da forma como nós somos, aí vem a questão da barreira da sociedade, né? Então tem gente se cortando, tem adolescentes se cortando por causa disso. Tem toda várias camadas de violências, tanto simbólicas como de violências nítidas, né, digamos assim. Então acho que afeta demais a saúde e o psicológico de toda a comunidade LGBTQIAPN+. Quais são os principais fatores de proteção para os jovens LGBTQIAPN+. Olha, eu acho que tanto para os jovens como para as crianças, né? Vamos falar também de crianças. Eu acho que o Estatuto da Criança e Adolescente serve para todas as crianças e todos os jovens e adolescentes, né? Que chegaram até os seus 18 anos, eles são protegidos pela uma legislação desde 1990 e não faz distinção da sua orientação sexual, do seu gênero. Então basta usar, que o Estado use o Estatuto da Criança e Adolescente para preservar as crianças e os jovens e adolescentes que são da comunidade LGBTQIAPN+. Paulinho, voltando aí para a questão do mundo do trabalho, soube que houve uma audiência no Ministério Público do Trabalho aqui de Sergipe, qual o Diálogo Gay participou. Então, conta um pouco para a gente sobre como foi essa audiência, o que foi tratado, houve aí algum tipo de tratativa, né, para se pensar em políticas para o nosso Estado, nesse sentido de contratação de pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Houve, Luana, houve algumas questões muito importantes nessa audiência, né, que foi uma audiência proposta pelo Ministério Público do Trabalho para o conjunto das organizações da comunidade LGBT que tem no estado de Sergipe, né? Então, além da Diálogo Gay, tivemos outras associações lá para fazer essa discussão, que construíram coletivamente junto com o Ministério Público do Trabalho, mas que apontaram alguns caminhos que precisaram ser, que são uns caminhos que, inclusive, o estudo aponta, que é a isenção, por exemplo,
de manutenção das pessoas trans nos seus locais de trabalho, né? Tem algumas iniciativas no estado de Sergipe interessantes. Por exemplo, tem um shopping aqui no estado de Sergipe que, de fato, faz emprega bastante pessoas trans e pessoas LGBTQIA+, notadamente as pessoas trans. A partir disso, o Ministério Público do Trabalho convocou o SEBRAE e outras organizações que trabalham com a profissionalização, mas chamou também representantes desses shoppings e chamou também, como é que se diz, o poder público constituído, no caso o Estado de Sergipe, na Secretaria de Inclusão, e estavam presentes mais o Ministério Público Estadual também, que também tem atuado nesse sentido. Então a audiência deu alguns caminhos para que possa ser estabelecido. E eu apresentei a eles esse estudo feito pela Secretaria Nacional LGBTQIA+, do governo federal, né, que é o mais novo estudo. Então, a grande questão no estado de Sergipe não tem um estudo sobre essa comunidade. O que nós temos, a notícia que nós temos, e a Dialoguei participou desse processo, é um levantamento censitário da comunidade LGBTQIA+, que está sendo realizado pela Secretaria de Inclusão. Mas quando levantar, a gente precisa construir políticas públicas, né? Uma outra coisa que precisa ser construído no estado de Sergipe e no Brasil é o Estatuto dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, que nós não temos. Porque as conferências todas apontaram para isso e até agora não tem o Estatuto, né? Para ter essas garantias para a gente lutar por políticas. Paulinho, mas o que falta? Porque, veja bem, se a gente já tem conferências, né? A gente já tem os grupos organizados politicamente, que se reúnem, que debatem, que pensam em políticas públicas. O que falta juntar tudo isso em um documento nacional? Falta a vontade do Congresso Nacional. O Congresso que nós temos hoje ele é um Congresso extremamente homofóbico, transfóbico, né? Diga aí que a deputada que estabeleceu, que foi a relatora da questão da escala 6x1, que é a Érica Hilton, sofrendo todos os ataques que estão. Passou agora como é que se diz? Na Câmara Federal, foi para o Senado, mas está parado. Então todas as pautas, isso é uma pauta da classe trabalhadora de um modo geral, a pauta da comunidade LGBTQIA+, é sempre engavetada. E agora nesse Congresso, pior ainda. Então precisa a gente ter um esforço tremendo e essa vontade política desses deputados e dessas deputadas de votar o Estatuto. E vale lembrar, pessoal, que a gente está em ano eleitoral. A comunidade LGBTQIAPN+, é uma comunidade forte, é uma comunidade de luta, uma comunidade de resistência, os familiares também. Então, vamos pensar direitinho na hora de votar, de escolher os nossos representantes, porque é uma pauta urgente. A gente está falando de pessoas que estão desempregadas, mas que têm qualificação, que têm competência, de jovens que estão perdendo a sua vida. Então, vamos lá, vamos votar para que tenhamos representantes que realmente representem o povo, que deixa ali aquele congresso com cara de povo, não é isso? Paulinho, para a gente poder finalizar, você já começou aí falando, mas afinal nós estamos aqui no programa do Sintese, é um programa que fala sobre educação. A escola, ela tem um papel fundamental para se quebrar, né, a lógica do preconceito. Então, você como professor, educador aí há muitos anos, na sua longa trajetória como educador, como é que a escola pode ajudar a quebrar, a vencer as barreiras, os preconceitos, os estigmas contra a população LGBTQIAPN+, no dia a dia? Primeiro, a escola tem que ser esse espaço de acolhimento, né? Não é a comunidade LGBTQIAPN+, que tem que se adaptar à escola. É a escola que tem que se adaptar a essa realidade que está posta, das pessoas LGBTQIAPN+. De nós, professores, estudantes, os trabalhadores que estão lá, todos os direitos das pessoas héteros são direitos nossos. Então, não tem muito o que fazer. Primeiro é isso, tem que ser lugar de acolhimento. Os preconceitos, a escola tem que discutir. Porque hoje, a gente negar o espaço a uma pessoa LGBTQIAPN+, ou ser transfóbico, ou ser homofóbico, é crime inafiançável.
Então, a escola tem que ser esse espaço de acolhimento, a escola tem que ser esse espaço educativo, de diálogo permanente. E veja bem, eu não acredito que a juventude que está lá, as crianças que estão lá, que elas não acolham. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a estrutura da escola precisa mudar, porque as pessoas, elas são reflexo dos seus locais. Se o local é de acolhimento, elas vão acolher. Se elas vêm de uma comunidade e elas querem conhecer a comunidade ali, porque toda comunidade tem um LGBT. Nós temos LGBT indígenas, nós temos LGBT negros, negras, então em todos os locais, em tudo que imaginar, porque o mundo é diverso. Essa diversidade, ela precisa ser encarada como uma riqueza que existe. As pessoas, os dedos da mão não são iguais e nunca serão. E mesmo assim a gente pega copos. A gente pega as coisas. Porque se não for esse coletivo, né, de 5 dedos, a gente não consegue. A mesma coisa são as pessoas. As pessoas não são iguais. As pessoas precisam ser tratadas com seus direitos iguais nas suas diferenças. Então eu não posso, ninguém pode me dizer, tomar conta do meu corpo. Os nossos corpos são nossos. Então ninguém tem que dizer qual é a roupa que eu vou usar. Ninguém tem que dizer a forma que eu devo falar, tá? O espaço escolar precisa discutir a diversidade. Há necessidade urgente de discutir o letramento acerca da diversidade. Então acho que aí daria conta de um debate franco e fraterno dentro das escolas, sem interferência religiosa, porque nós estamos no Estado laico, porque há uma interferência mais, e todas as pesquisas apontam isso, das religiões cristãs que querem impor um homem e uma mulher único, e que isso não existe. Não existe em lugar nenhum. As pessoas são diversas, os corpos são diversos. Paulinho, muito obrigada. Espero que a gente possa trazer mais uma vez, sempre importante, trazer esse debate. Nosso tempo aqui é curtinho, mas eu acho que deu para a gente aqui passar nosso recado. Obrigada. Volte sempre à TV Sintese. É isso aí. Olha, a gente já está acabando. E se for para levar só uma coisa disso tudo, que seja isto. Ninguém deveria ter que provar todo santo dia que merece o básico do respeito. É bizarro pensar que alguém ainda precisa se esconder, omitir quem é, só para não ser demitido, para conseguir estudar, para andar na rua em paz, ou sei lá, para não ser escorraçado pela própria família. Isso é doentio. Quando alguém é discriminado por ser LGBTQIAPN+, e não, isso não é caso isolado. É a nossa sociedade inteira mostrando o quanto a gente é atrasado, o quanto falta humanidade. Enfim, obrigada de verdade, Paulinho, por estar aqui com a gente hoje. Essa luta por um mundo sem essa violência estúpida é do Sintese, é nossa e deve ser de todo mundo. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem.